A paz do Senhor Jesus Cristo. Como vai você e a sua família? Vai tudo bem com ela? Nesta manhã, eu quero perguntar para você. Você já perdeu, já se sentiu abandonado pela proteção divina? Você já sentiu de perto Deus te protegendo? E em um dado momento você passou a não sentir mais aquela proteção, aquela segurança. Deus deixou de ser o seu esconderijo. A mão de Deus deixou de estar abençoando a sua vida e você passou a se sentir solitário neste mundo. Pois então, vamos falar um pouco sobre isso. A nação de Israel, a nação escolhida do Antigo Testamento, para ser luz para todo o mundo, pois a nação tinha a revelação, tinha a lei, tinha os profetas, tinha os patriarcas. Ela tinha o dever de estar sempre caminhando na lei, caminhando nas diretrizes, caminhando de acordo com a vontade do Senhor Deus. Porém, algumas vezes na história de Israel, o povo se desviou do caminho correto. E é aquela coisa que muitas pessoas pensam: não importa o que eu venha fazer, Deus sempre me abençoará, sempre estará comigo. Esse é o ensino equivocado, errado, pois Deus é fiel à sua palavra. De modo que ele falou lá no capítulo, lá no livro de Josué, ele falou para o seu povo, olha só: as bênçãos acompanharão, perseguirão vocês, se vocês estiverem sempre a obedecer aos meus estatutos. Entretanto, se vocês se desviarem do caminho, a maldição é que vai alcançar vocês. Deu para entender bem? Deus é fiel à sua palavra, de modo que, se nós estivermos em obediência à palavra dele, seremos abençoados. Caso contrário, esqueça que tudo o que passar disso é mentira. Deus, ele é fiel à sua palavra. Agora, caso nós venhamos a se desviar do caminho, ele continuará sendo fiel à sua palavra, de modo que a proteção dele você perderá. Livro de Isaías, capítulo 17, do versículo 9 ao 11. Olha só a advertência de Deus para o povo desobediente. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque, ou sobre o cimo das montanhas, os quais outrora foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Preste atenção, porque a desolação viria sobre Israel. Olha só, vou repetir o 10. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Ainda que faças plantações formosas, Deus está dizendo o seguinte, olha só: ainda que vocês se esforcem ao máximo, plantando, adubando, regando, ainda assim não vai adiantar, porque as bênçãos dele seriam retiradas. Então nem adiantaria. Então ele continua falando assim, olha só: ainda que vocês façam plantações formosas e plantes mudas de fora, e no dia em que as plantares, as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Entendeu? Prestou atenção? Olha só o que aconteceu com Israel. Por causa
deles terem esquecido de Deus, o que eles fizessem, ainda mais com maior empenho, com maior esforço possível, ainda assim não surtiria efeito nenhum. Eles poderiam plantar, poderiam adubar a terra, poderiam regar, poderiam até trazer mudas de fora. Não adiantaria, porque eles esqueceram o Deus da sua proteção. Que isso não venha acontecer conosco. Não podemos jamais esquecer do nosso Deus. Olha, se você está vivo, se você veio a este mundo, ainda mais esquecer, ainda que este mundo passemos por sofrimentos, tenhamos decepções, ainda que as coisas não aconteçam da forma que gostaríamos que fossem, ainda assim, a vida é o maior presente que recebemos de Deus. Só por isso já é suficiente para agradecermos, sermos gratos a Ele, louvarmos a Ele e nunca esquecermos dEle. Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Sansão, ele foi um homem escolhido para servir a Deus, para ser um juiz de Israel exemplar. Ainda ele nem tinha nascido, antes mesmo de ser formado no ventre da mãe dele. Inclusive a mãe dele era estéril. Mas Deus já tinha separado Sansão para uma grande obra. Sansão nasceu, cresceu, Deus, por meio do Espírito Santo, se apoderou dele de uma forma tão grandiosa que lhe deu uma força descomunal. Ele tem uma força que era uma força superior a todos os homens que já existiram na terra. Ninguém conseguia superar a força de Sansão. Ele sozinho, várias vezes, venceu exércitos inteiros. Era algo divino, realmente divino. Porém, com o passar do tempo, aquele homem levou uma vida que desagradava a Deus. Ele tinha com Deus aliança, mas essa aliança foi se rompendo gradativamente. Cada dia que passava, Sansão se afastava mais de Deus, da aliança que ele tinha com Deus. E chegou então o momento crucial, final, porque a vida é assim. Porque Deus, ele quer sempre que nós estejamos debaixo da proteção dele. Porém, o homem, na sua rebeldia, assim como Sansão, vai se afastando paulatinamente. E chega um momento que ele é, então, deixado de lado. Deus, ele sempre quer a reconciliação. Ele não se agrada na morte de um ímpio. O desejo de Deus é que todos os homens se convertam dos seus maus caminhos e passem a corresponder ao amor de Deus. O homem, ele infelizmente segue muitas das vezes o seu próprio caminho. E esse caminho é distante de Deus. E isso aconteceu com Sansão. Sansão, Deus deu várias oportunidades a ele para que ele se arrependesse e retornasse ao caminho. Mas ele não deu ouvidos, mas ele não atentou para o chamado de Deus, para a advertência de Deus, para os conselhos de Deus. Preste atenção, ainda que o homem esteja na podridão do pecado, distante de Deus, o máximo que você possa imaginar, ainda assim Deus o ama e Deus quer reconciliação. Mas isso carece de uma resposta do homem. Deus, ele investe, ele vai até o homem, mas ele não pode, ele não quer fazer com que o homem seja forçado a estar ao lado dele. Então Sansão decidiu por se afastar. E Deus sempre ali, tentando trazê-lo de volta. Mas chegou um momento
E Sansão pensou que Deus estava com ele. Até falou: sairei mais uma vez e vencerei, como as outras vezes no passado, os filisteus. Só que ele não atentou que o Espírito Santo já o havia deixado. E o resultado foi que ele foi preso. Os inimigos então dominaram Sansão. Daí em diante, Sansão passou por uma série de violências, uma série de humilhação, uma série de martírio. Ele passou a ser chicoteado, ele teve os seus olhos vazados, ele foi escravizado, ele serviu inclusive até de palhaço, até de escárnio para a plateia dos filisteus. Então, aquele que era um homem que vencia exércitos inteiros, aquele homem que tinha um poder sobrenatural, agora estava dominado pelo inimigo, acorrentado, com os olhos cegos e servindo de atração cômica aos seus inimigos. Essa foi a situação. Deus quer proteger você, quer proteger a sua família, quer proteger a sua vida. Depende de você corresponder ao chamado dele. Nesta manhã, que o seu coração venha se voltar para Deus, que você venha ter o entendimento de que é bom viver, é bom levar uma vida quando você sente que Deus está do seu lado, quando você sente que a proteção de Deus está sobre a sua vida. Eu desejo que você seja protegido por Deus durante este dia e durante todos os dias da tua vida. Por isso eu vim aqui hoje, nessa manhã, trazer essa mensagem e também vou orar para que Deus seja o teu guardião. Não sejamos como Sansão, que ignorou a presença de Deus, que ignorou o Espírito Santo, que ignorou que Deus era a sua proteção, o seu guardião, a sua fortaleza. Agora, que esse estudo fique firmado no seu coração. Enquanto Sansão estava seguindo as diretrizes, os comandos, a vontade de Deus, Deus estava com ele. Mas quando Sansão virou as costas, Deus o deixou à própria sorte. Que isso jamais venha acontecer com você, com a sua família. Vamos estar sempre com os ouvidos atentos para ouvir e atentar a palavra do nosso Deus. Amém? Vamos fazer da forma que fez Samuel. Samuel fez o seguinte quando ele triunfou contra os seus inimigos. Ele não fez igual a Sansão, abriu a guarda para que o inimigo o atacasse. Não. Ele levantou uma pedra, ergueu uma pedra como memorial para que as pessoas e ele também se recordassem do quanto Deus havia feito pela vida deles. E a pedra ele deu o nome de Ebenezer, que quer dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. E ele vai continuar nos ajudando, se continuarmos nos caminhos dele. Amém? Vamos orar? Eterno Pai, nós queremos nesta manhã solicitar que os nossos corações venham ser preenchidos de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela família, gratidão pelo pão de cada dia. Que nós não venhamos, Senhor Deus, a nos desviar dos teus caminhos. Senhor, que o nosso entendimento venha a ser aberto para compreender que o Senhor é que nos sustenta, que nos guarda. O Senhor é a nossa proteção. Como o Senhor uma vez falou para os seus discípulos: sem mim nada podereis fazer. E nós acreditamos que sem o Senhor nada podemos fazer. Portanto, o Senhor tem liberdade de agir em nossas vidas, em nossos corações, de modo a que venhamos sempre a trilhar o caminho, as veredas da justiça.
Senhor, que nesta manhã todos os planos do inimigo para as nossas vidas venham ser frustrados. Senhor, repousa as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, durante todo este dia. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe este conteúdo. Certamente alguém será edificado. Amém? Se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like e até a próxima.